lançar um desafio aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem acertar e ter a melhor estratégia nesse caso. Se série que está rolando nos streams e que tinham algumas pessoas para serem testadas. E o teste era o seguinte, vamos ver se acerta, Torques. O teste era atravessar essa sala aí sem pisar nos quadrados brancos e pretos. E a gente teve aí vários candidatos, pode voltar para mim, gente. A gente teve vários candidatos que tentaram, alguns conseguiram, outros não, de maneiras diferentes. E isso vai ter tudo a ver com a forma pela qual você estuda. Você vai ver. A primeira candidata, ela simplesmente olhou ali para aquela sala, com aquele monte de quadrado, e os amarelos que você poderia teoricamente pisar estavam muito longe, se falou o quê? Isso aí é pegadinha. Ninguém vai passar nisso aqui. Porque é muito difícil, é muito complexo, não tem como eu conseguir fazer isso. Impossível, vocês estão querendo me enganar, me fazer perder tempo, não vou nem tentar. Ela simplesmente desistiu. Quantos de vocês já não fizeram isso, né? Olharam para a prova da OAB e pensaram, pô, isso aí, essa FGV, isso é carta marcada, não tem como passar não, é muito difícil, o povo reprova ali, só gênio quem tem o dia todo para estudar vai conseguir passar, não vou nem tentar. Candidata 1 simplesmente desistiu do teste. Candidato número 2, ele passou no teste, mas o candidato número 2 era aquele cara que já tinha uma habilidade fodástica. Ele tinha uma aptidão para saltos muito grandes e para ele foi tranquilo porque ele deu um super salto ali, conseguiu ir saltando parte por parte para chegar nos amarelos até sair do outro lado da porta. Vocês conhecem alguém assim também? Aquele cara que às vezes nem estuda tanto, tem mais facilidade e aí ele passa com tranquilidade, mas é a minoria, né? Você é assim? Nunca fui assim. Vocês já foram assim, gente? Com essa facilidade toda de passar rapidamente? Eu sempre tive a sensação de que eu tinha que fazer muito mais do que a média das pessoas para eu conseguir alguma coisa. E sabe? sempre tinha o primo de alguém que era desse jeito, né? Eu tinha um colega na faculdade que eu detestava ele, entre aspas, ele era muito meu amigo, né? Mas assim, poxa, eu estudava, fazia o esforço danado, tirava 8 na prova. Aí ele ia pra festa, ele não estudava, ele passava a semana de boa, daí ele falava assim, não, a prova vai ser na segunda, então no domingo ele tirava umas horinhas pra estudar e ia lá e fazia 9. Eu falei, pô, tem errado uma galera comigo, fora né? da curva, né? Sempre tem, né? Mas é exceção, né? É exceção, exatamente. O candidato número 3, por sua vez, ele levou um kit de ferramentas, ele foi de tentativa e erro. Ele tentava uma vez, não dava certo, montava outro jeito e não dava certo. Ele gastou um tempão, tá? Até ele, de fato, conseguir desenvolver ali uma linha suficientemente longa para atravessar a sala, conseguir enganchar na maçaneta do outro lado e atravessar ali, mas ele se ferrou bastante até chegar lá. O que acontece com muita gente na prova da OAB, né? A média de reprovação, 4 exames. Então, muita gente está aqui nesse candidato 3. Uma hora dá, mas tem muito sofrimento para chegar até lá. E o candidato 4 foi aquele que começou a interpretar um pouco mais o enunciado, que falava o quê? Você tem que atravessar a sala sem pisar nos quadrados brancos e pretos. Ora, ele falou, não posso pisar, mas se eu for me arrastando com os braços e os joelhos, eu não vou estar, teoricamente, pisando, né? Então ele parou um pouquinho para raciocinar, pensou nessa parte de interpretação, teve um pouco de dificuldade, porque ele não estava acostumado a andar nessa posição, se esfolou um pouco, né? Se machucou, mas chegou até o final. Foi difícil, foi um pouco mais tortuoso, digamos assim. Muitas vezes a galera que deixa para estudar nos 45, 30 dias acaba caindo nessa posição, porque vai dar, mas vai ter que sangrar, literalmente, porque o tempo vai estar curto, e deu certo. Só que daí, gente, tivemos um quinto candidato. Esse quinto candidato, ele simplesmente, Torques e Camila, pode até deixar em tela cheia para mim, ele simplesmente atravessou a sala, andou até o outro lado e passou no teste. Branco e preto. Branco e preto, nos quadrados brancos e pretos. Eu não vou falar porque eu já sei. Ela já sabe, o Torques não sabe. Não Como sei. que ele conseguiu atravessar sem pisar, pisando no chão tranquilamente e indo até o outro lado? A jogada, ele foi alternando entre brancos e pretos. Não foi alternando. Mas o que ele fez? Novamente, ele teve a estratégia de entender de fato a questão, que dizia o quê, gente? Volta aqui no slide. O teste era para atravessar a sala sem pisar nos quadrados brancos e pretos. E quando ele parou, bota no slide para mim, gente, e quando ele parou aí para calcular, não se tratavam de quadrados.
eram retângulos. Ele simplesmente fez essa conta que era bem evidente ali, porque tinha o formato de retângulo, se você olhasse pelo ponto de vista correto e não se preocupasse com o todo, e passou com tranquilidade de uma vez. E é por isso, gente, que a gente está aqui com vocês hoje. Porque pode não ser o que você está procurando. Pode colocar a gente com o slide. Pode não ser o que você está procurando agora. Você pode achar que não precisa de um cursinho para a primeira fase. Você pode achar que é tranquilo você ir de boa. Você pode até conseguir, como os outros candidatos ali do exemplo que eu dei. Mas você vai ver que essa forma que a gente vai passar aqui para vocês hoje de estudo é a que você realmente precisa para agora, para esse momento, para você poder passar com tranquilidade, igual o nosso quinto candidato aí do exemplo, na prova de primeira fase, sem sofrer